Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Maquiavel. Você conhece? Já ouviu falar? Já viu alguém chamar uma outra pessoa de maquiavélica? Essa pessoa é maquiavélica. Isso é um termo comum que veio desse camaradinha mesmo, Maquiavel. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Maquiavel, o seu pensamento e a sua influência. Estamos estudando filosofia, humanismo remanescente. Vamos juntos nesse conhecimento? Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 e veio a falecer em 1527. Ele nasceu em Florença e foi um dos importantes filósofos da Renascença. Nesse vídeo, nós não vamos explicar melhor o contexto da época, a Renascença. Se você quiser entender um pouco mais, compreender melhor a importância de Maquiavel, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu abordo sobre o período da Renascença, quais eram as características e os problemas que estavam envolvidos naquela época. Voltando para Maquiavel, ele foi um importante filósofo que escreveu sobre a política. Seus escritos revolucionaram a política, não porque simplesmente ele escrevia de questões teóricas, mas também ele foi um político, ele se envolveu na política, na conturbada Itália da época. Para quem não conhece, a Itália, no século XVI, não era uma nação unificada. Isso só veio acontecer no século XIX. Era, naquela época, como a Grécia Antiga, formada por várias cidades-estados. Isso acontecia na Itália, no qual nós tínhamos Milão, Veneza e também Florença. E essas cidades, elas viviam em conflito, em guerra, um tentando trair o outro para poder prevalecer sobre uma outra cidade. Então, dentro desse cenário turbulento, foi que Maquiavel se desenvolveu, conhecendo a política dentro dos bastidores. Maquiavel, ele vai escrever o livro O Príncipe. Nesse livro, que foi publicado somente após a sua morte, ele descreve quais deveriam ser os princípios aplicados pelo líder, pelo governante, como um político, um estadista, alguém que estivesse à frente de um povo, deveria agir. Esse escrito de Maquiavel não foi nada inovador, afinal, mesmo que na Idade Média a política não era um assunto tão tratado, já havia outros filósofos que também escreviam sobre como deveria ser a postura de um governante, de um político. Mas o que vai ser diferente em Maquiavel é que ele não escreveu como os outros escreveram, tratando sobre as virtudes, as qualidades, a ética que um político, um estadista deveria ter. Não, ele escreve mostrando quais deveriam ser as artimanhas, qual deveria ser a forma, os segredos para que um governante pudesse prevalecer no poder, como que ele pudesse manter a unidade e a paz no Estado. Essa obra vai dar início à ciência política, em estudar a política de uma forma mais científica. Na realidade, nós podemos entender que a partir de Maquiavel, a política vai seguir uma nova perspectiva, até porque a política lá dos gregos, descrita por Aristóteles, Platão, em A República, tinha muito aquela ideia de que o político deveria buscar o bem comum, a felicidade de todos. Já Maquiavel, ele vai partir para um conceito de política na questão da preservação do poder. O bom político, o bom governante é aquele que consegue preservar o poder e trazer segurança ao seu Estado. Nessa nova política apresentada por Maquiavel, o governante deveria romper com a ética. Que é isso? Deveria abandonar a ética, não ser uma pessoa ética. Maquiavel era totalmente contrário aos princípios corretos.
Não, Maquiavel defendia sim os princípios éticos, sabia como a moralidade era importante na vida do homem, mas do homem comum, do trabalhador, aquele que vive seu dia a dia em busca, né, de trazer o pão para a sua casa. Mas para um governante, aquele que estivesse à frente do Estado, ele não poderia agir dessa forma. Ele tinha que romper com a ética e buscar o quê? Seguir as regras do jogo. Na realidade, Maquiavel ele vai dar base para uma frase, um conceito que foi criado sobre o pensamento dele. Você sabe qual que é essa frase? Os fins justificam os meios. Isso mesmo, não foi Maquiavel que criou essa frase, mas os estudiosos que analisaram o pensamento de Maquiavel desenvolveram essa sentença de que os fins, no caso, preservar o povo, preservar a paz do Estado, era importante e necessário, mesmo que fosse à custa de romper com aquilo que é ético, com aquilo que era correto. Então, para Maquiavel, o bom governante não poderia ter escrúpulos. Ele deveria, na realidade, seguir aquilo que deveria fazer para poder chegar ao seu fim proposto. Na teoria de Maquiavel, nós vamos encontrar esses dois termos, fortuna e virtude. Por fortuna, podemos entender algo que acontecia no governo de um político que fugisse das suas capacidades. Isto é, por exemplo, de repente, num determinado momento, vem uma praga sobre uma cidade e assola toda a agricultura ali daquela cidade. Essa praga, ela surgiu sem que o governante, o político, tivesse culpa. Já a virtude está relacionado à capacitação do governante diante de uma fortuna, diante daquela desgraça que viria sobre o seu estado, que estava fora da sua alçada, como que ele agiria? Se ele agiria de uma forma, conseguiria contornar os problemas causados pelaquela desgraça, ou se ele não conseguisse ou tivesse ainda aumentado os prejuízos. Então, a forma como o político tratava diante daquela realidade era classificado como a virtude. Ainda sobre o pensamento de Maquiavel em relação à postura do príncipe, do governante, ele dizia que um governante bom, ele deveria ser temido mais do que ser amado. Parece algo muito impactante, como se o governante não pudesse ser amado, deveria ser somente temido. Não. Ele está dizendo que é importante sim que o governante seja amado pelo seu povo, que o seu povo possa reconhecer o seu papel e a sua importância e amar ele como um grande político, um grande estadista. Entretanto, se fosse para escolher ser amado ou ser temido, era necessário que a escolha fosse no ser temido. A característica principal de um governante, de um político, é que ele seja temido pelo seu povo, porque isso é essencial para o sucesso do príncipe. Bom, da mesma forma que nós destacamos aqui a importância de Maquiavel na história da humanidade, na política, dentro da Renascença, ele foi um importante filósofo que desenvolveu, que trouxe de volta a discussão política como primazia na discussão filosófica, porém, de outro lado, ele trouxe também muitos inimigos. Existem muitos críticos a Maquiavel e o seu ensinamento. Podemos destacar sobre as críticas de Maquiavel os seguintes pontos. Maquiavel, ele rompe com a ética, ele traz a ética a um elemento de nenhuma importância no convívio social. Se não há ética na política, que política que estamos construindo? A ideia de que os fins justificam os meios pode abrir precedente
para as maiores atrocidades. Eu posso fazer as coisas mais terríveis e ser justificados por ela através dos fins que eu determino. Por exemplo, se eu quero trazer benefícios financeiros para uma comunidade, para famílias desfavorecidas, eu posso roubar, eu posso fazer coisas erradas para ganhar dinheiro, para que através disso eu consiga suprir o meu objetivo. Isso é totalmente equivocado e é preciso nós termos um certo cuidado para não gerarmos aí uma postura totalmente maquiavélica. Nos dias de hoje, que nós podemos ver uma política totalmente voltada para a busca do poder, as pessoas almejam cargos políticos, não porque estão preocupados com o povo, com a sociedade, mas estão preocupados em perpetuar-se no poder. Essa realidade muito comum nos nossos dias, ela também foi alimentada pelo pensamento de Maquiavel, uma interpretação radical das ideias dele, não entendendo o contexto da época e trazendo isso para a nossa prática do dia a dia, cotidiana, gerou também uma política totalmente desvinculada daqueles ideais tão importantes que os gregos trouxeram lá na época da antiguidade. E aí, o que você achou? Qual foi a sua percepção em relação a Maquiavel? Será que nós podemos ter ele como uma referência para a nossa política, para a forma de entendermos a realidade? Será que Maquiavel ele não estava sendo realista no sentido de entender que a política é desse jeito mesmo? Ou Maquiavel está totalmente equivocado em separar a ética da política? Vale a pena nós discutirmos, dialogarmos, refletirmos sobre isso. Na descrição desse vídeo eu vou deixar mais alguns links de outros vídeos relacionados a Maquiavel. Tem um vídeo que eu falo sobre a política de Maquiavel, que eu aprofundo mais esse assunto. Se você se interessou, se você curtiu, se quer aprender mais, aproveite, assista esses vídeos. E também deixe nos comentários aí a sua opinião, seu pensamento sobre o filósofo Maquiavel. É isso aí. Agora eu quero te pedir para deixar um like aí nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal para estar nos acompanhando, para juntos podermos filosofar. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais!